Bom dia, crianças, bom dia, família. Hoje nós vamos dar início ao conteúdo 4 do livro de Geografia. Vamos lá? O Nordeste hoje. A partir da década de 1990, muitas mudanças ocorreram na região Nordeste. Sua economia tornou-se uma das mais dinâmicas do Brasil e passou a crescer mais do que a média brasileira. Por que será que isso aconteceu? Observem essas fotos que eu tenho na página 177. Na primeira, eu tenho o Centro Tecnológico do Agreste. Tem como finalidade promover ações de inovação e empreendedorismo na região do Agreste, Pernambuco. E depois eu tenho o Polo de Petroquímico de Camaçari, na Bahia. Conta com quase 100 empresas de refinaria de petróleo. E vocês saberiam me dizer o que é um centro, um polo petroquímico? Então, o polo petroquímico é uma área com muitas indústrias que usam petróleo como matéria-prima. Então, a região Nordeste, ela vem crescendo muito economicamente. E você sabe o que produz atualmente a região Nordeste? Então, a região Nordeste, ela produz matéria-prima, como frutas, soja, óleo de babaçu, cera de carnaúba, petróleo, artesanato e produtos industrializados, como veículos e navios. Agora, dando continuidade, na página 178, a população do Nordeste. O Nordeste é a região brasileira com o maior número de estados e a segunda mais populosa do Brasil. Observe a imagem a seguir. Então, aqui no gráfico dá para a gente observar isso. Essa distribuição da população brasileira foi feita em 2015. Olha aqui a parte que marca o Nordeste, essa parte mais escura. Está escrito o seguinte: Nordeste, 56 milhões de pessoas, 28% da população brasileira. Então, o Nordeste é a segunda região mais populosa do país. Abriga a maior população rural do Brasil e ali estão localizados 5 capitais, com mais de 1 milhão de habitantes. Apesar da grande concentração de pessoas nas cidades, o Nordeste é entre as regiões brasileiras a que possui a maior população rural, 26,9%. A partir de 2000, no entanto, houve um aumento da população urbana e 5 grandes cidades ultrapassaram 1 milhão de habitantes: Salvador, Fortaleza, Recife, São Luís e Maceió. Por que fala que houve um aumento na população urbana? Porque a população rural, ela muitas vezes em busca do emprego melhor, de uma condição de vida melhor, elas foram procurando as cidades. Então, no campo, elas acharam que não estava sendo suficiente, elas precisavam de uma atenção melhor para sua família, então elas foram procurando as cidades. Então, com isso, foram diminuindo a população rural e aumentando a população urbana. Elas foram para as cidades em busca de uma vida melhor para sua família. Prosseguindo, página 179. Aqui eu tenho um mapa político da região Nordeste. Esse primeiro mapa ele está ampliado. Aqui cada uma dessas bolinhas pretas são as capitais. E aqui logo abaixo eu tenho ele colorido. Eu tenho aqui de verde a Zona da Mata, que é a região com maior número de população e tem o nome de todas as capitais. Vamos lá? Entre as sub-regiões, a Zona da Mata é a mais populosa, concentrando cerca de 40% da população. Como você aprendeu, isso se deve ao fato de essa ter sido a primeira área do Nordeste a ser colonizada, possuir solo fértil e clima tropical, além de ser a sub-região mais rica, industrializada e com as melhores oportunidades de trabalho. Então, a Bahia é o estado mais populoso do Nordeste e a quarta do Brasil, depois de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Salvador é o município mais populoso da região e o terceiro do Brasil. Então, aqui embaixo eu tenho um mapa colorido, a legenda do lado, cada cor representa uma parte. Eu tenho a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte.
Então, o que nós aprendemos? Que a Zona da Mata é a região mais populosa. Por que ela é a região mais populosa da região Nordeste? Porque ela foi a primeira a ser colonizada, porque ela possui solo fértil e clima tropical. Então, devido a isso, a população ela procurou mais a Zona da Mata. Continuando agora, na página 180, nós vamos terminar de ler o texto e vai ter umas questões para vocês responderem. Vamos lá? Durante mais de um século, a população migrou do Nordeste em busca de trabalho, principalmente para os estados mais industrializados. Essa realidade, porém, está mudando. Segundo o censo de 2010, aproximadamente 6% dos habitantes da região Nordeste é que vieram de outras regiões brasileiras ou de outros países. Agora nós vamos para o exercício. Nós vamos ler os comandos nessa página 180, voltar lá na página 179 e responder nesse mapa grande. Vamos ver o que se pede? Volte ao mapa região Nordeste político da página anterior e faça o que se pede. Escreva o nome dos estados e das capitais. Então, vocês vão voltar lá na página 179 e escrever o nome dos estados e das capitais. Grife com marca-texto o nome da capital nordestina com mais de 1 milhão de habitantes. Depois, com lápis verde, vocês vão pintar a Zona da Mata. Olha a Zona da Mata aqui nesse mapa menor, ela está pintada de verde. Então, pega o lápis verde e pinta a Zona da Mata. Letra D, faça uma lista com as capitais que se localizam na Zona da Mata. E tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, vocês vão procurar lá o nome das capitais que tem mais de 1 milhão de habitantes e escrever na letra D. E na letra E, em que sub-região está outra capital com mais de 1 milhão de habitantes? Então, aqui nesse textinho também dá para encontrar isso, ok? Depois, retornando à página 180, nós vamos para o exercício número 2. Essa questão número 2, nós acabamos de falar sobre ela. Lembrando o que você aprendeu sobre a Zona da Mata no módulo anterior e também nas aulas de História, explique por que essa sub-região abriga 40% da população do Nordeste. Vamos voltar na página anterior? Por que essa população ela abriga 40% da população do Nordeste? Fala aí, ó, devido ao solo fértil, ao clima tropical e também porque ela foi a primeira região a ser habitada. Então, vocês vão pegar e responder o número 2, ok? Na atividade número 3, o Nordeste se caracterizava por fornecer migrantes para outras regiões brasileiras. Lembra que nós comentamos que a população do Nordeste, elas iam para as capitais, São Paulo, principalmente em busca de uma vida melhor, de um emprego melhor, para dar uma condição de vida melhor para sua família? Então, antigamente, eles iam. Porém, de acordo com os dados do censo realizado pelo IBGE em 2010, tornou-se uma região que recebe migrantes de outras regiões. Explique por que isso acontece. Por que vocês acham que antigamente as pessoas saíam do Nordeste em busca de uma vida melhor e agora a região Nordeste recebe os migrantes? Por que isso mudou? O que aconteceu? Depois que vocês responderem essas perguntinhas, nós vamos dar continuidade ao texto. Hoje nós vamos até a página 184. Aí depois, numa nova oportunidade, a gente continua. Vamos aprender um pouquinho sobre a produção mineral do Nordeste. A região Nordeste é rica em recursos minerais como sal marinho, petróleo e gás. O sal marinho. O sal é produzido em uma área denominada salina e é obtido por meio da evaporação da água do mar. No Brasil, 90% do sal marinho é extraído do estado do Rio Grande do Norte, nos municípios de Macaú, Mossoró, Areia Branca e Galinhos. Observe a imagem e o mapa a seguir e acompanhe a explicação do professor. Olha aqui nessas figuras. Na primeira figura eu tenho uma montanha de sal. E aqui ao lado o mapinha dessas regiões onde é extraído esse sal. Então, eu tenho um terminal salineiro no município de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Esse produto é muito importante para a economia do estado.
Então, toda essa montanha branca que eu estou vendo é uma montanha de sal. Continuando, o sal é uma substância vital. Sem ele, o organismo seria incapaz de transportar nutrientes ou oxigênio, transmitir impulsos nervosos ou mover músculos, inclusive o coração. Além disso, o sal dá sabor, conserva os alimentos e é usado na composição de cosméticos como shampoo, por exemplo. Agora nós vamos aprender sobre o petróleo e o gás natural. Com o petróleo e o gás natural, ele atrai vários tipos de investidores para a região, para a construção de navios e maquinários usados nas plataformas para a exploração do mar, transporte, novas moradias. Isso cria oportunidade de emprego para a população local e atrai também trabalhadores qualificados de outras regiões. Vamos lá então? No Rio Grande do Norte, o petróleo é explorado em terra e no mar. Nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Ceará, no mar. No litoral nordestino, a Petrobras encontrou novos poços em águas marítimas profundas. Essa descoberta é uma importante promessa para a economia do Nordeste, pois pode atrair novas indústrias, mão de obra qualificada e gerar empregos. O gás natural é extraído da mesma areia de onde se extrai o petróleo e também é usado para gerar energia em indústrias, termoelétricas, veículos e residências. Além disso, é matéria-prima para produzir fertilizante, plástico, tinta e borracha. Aí aqui eu tenho um mapinha da região Nordeste, áreas produtoras de petróleo. Olha aqui, todas as áreas produtoras de petróleo têm um desenho de uma torre. Olha o desenho da torre. Então, todas essas áreas, ela é uma área produtora de petróleo. O petróleo é importantíssimo no mundo moderno. Veja algumas das suas aplicações. Energia. Grande parte da energia elétrica consumida no mundo provém da queima do petróleo. Transporte. Carros, motos, caminhões, aviões, navios e trens, em sua grande maioria, são movidos pela energia gerada com a queima de petróleo. Produtos plásticos, brinquedos, peças de automóveis, eletrodomésticos, materiais de construção, copos e pratos descartáveis, entre outros. Produtos petroquímicos, gases, graxas, óleos, solvente, asfalto, fertilizantes, etc. Então, o que nós vimos aqui? Que o petróleo ele é muito importante para a economia do Nordeste. Agora nós vamos realizar a atividade 2 do livro na página 183. Eu tenho novamente um mapinha do Rio Grande do Norte. Vamos ler o que se pede. No mapa, região Nordeste político e seu atlas, localize as cidades produtoras do sal no Rio Grande do Norte. Em seguida, nomeie-as no mapa abaixo. Então, você vai escrever o nome da cidade em cada um desses pontinhos. Cada um desses pontos significa uma cidade produtora do sal. Depois, número 2, a extração de sal se dá no litoral norte ou no litoral leste desse estado. Vocês vão escrever se é no norte ou no leste. Número 3, por que a extração de sal não é feita em outros estados nordestinos que também têm litoral? Por que será que ele não é feito? Então, você vai pegar e vai responder o número 3. Passando para a página 184, último exercício, número 4. Observe o mapa a seguir. Região Nordeste político. Eu tenho novamente um mapa. Letra A. O que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão escrever no próprio mapa a sigla dos estados que produzem petróleo. Então, localiza ali o estado e coloca a sigla. Depois, vocês vão pintar de verde o estado que produz o petróleo no mar e de marrom o estado que produz o petróleo em terra. E fazer a legenda lá embaixo. Pinta um quadradinho de verde e escrevam o nome dos estados que produzem o petróleo no mar. E de marrom, coloca a sigla dos estados que produzem o petróleo na terra. Por hoje nós vamos encerrar por aqui. Numa próxima aula a gente continua esse conteúdo.
Bom estudo a todos.